sobre um clima bem estranho entre dirigentes e jogadores no Corinthians. Vou te contar também sobre como o presidente do Corinthians pensa em fechar novo patrocínio master e novo name rights para o estádio. E o Corinthians ficou perto de sofrer seu terceiro transfer ban. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians com um climão. Maicon, Hugo Souza, técnico Dorival Júnior, todos saíram em defesa do trabalho de Fabinho Soldado depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no último sábado. E vários dos jogadores do Corinthians que têm se manifestado afirmam que a questão política do Corinthians tem interferido na falta de resultados alvinegros desde o início da temporada. Pois bem, o pessoal da diretoria não tem gostado nem da defesa ao Fabinho Soldado, muito menos desse discurso de que a parte política atrapalha o departamento de futebol. Até porque, vamos lembrar que antes de o Augusto Melo sofrer o impeachment, foram os atletas do Corinthians que levaram faixas para dentro do campo antes da partida começar, pedindo e defendendo Augusto Melo. Uma dessas faixas dizia: "Estamos com você, presidente Augusto Melo". Você também vai se lembrar que vários atletas do Corinthians usaram suas redes sociais para demonstrar apoio ao presidente, que acabou sofrendo impeachment depois de ser indiciado por lavagem de dinheiro, crime qualificado, enfim, uma série de circunstâncias que viraram alvo de investigação policial e estão na justiça. Então, dá para dizer que se os jogadores estão contrários, se incomodam com a política entrando no ambiente do futebol, vale a lembrança de que foram eles quem levaram primeiro a política para dentro do campo. Queria contar para vocês que o incômodo dos dirigentes para com essa defesa do Fabinho Soldado se dá pelo fato de o Fabinho Soldado ter a cara do Augusto Melo. E o que mais pega para os atuais dirigentes alvinegros é o fato de o Fabinho Soldado, pouco antes de o Augusto cair, ter garantido um enorme aumento salarial. Ele chegou ao Corinthians ganhando R$250 mil por mês. E coisa de um mês antes de o Augusto cair, o Augusto promoveu o Fabinho, que passou a ganhar R$430 mil mensais. Dentro do Corinthians, há muitas suspeitas em relação a esse aumento de última hora promovido, concedido pelo Augusto Melo. Até por isso já contei para vocês que o Fabinho Soldado parece estar com os dias contados, ao que tudo indica ele cai assim que a temporada atual terminar. Saideira sobre o Corinthians. Há muita lamentação e chateação dos dirigentes do Corinthians com a falta de eficácia do time. É um time que parece escolher os jogos para jogar bem. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, uma boa impressão, mas no jogo anterior, contra o Santos, a coisa havia funcionado bem pouco. E o Corinthians corre enorme risco de sofrer seu terceiro transfer ban consecutivo, agora em esfera nacional. É que o Timão não pagou nessa sexta-feira os R$780 mil da parcela a que devia para o Cuiabá, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas pela compra de Ranieri. Só para eu entender o caso, no início do ano passado, o Corinthians comprou o Ranieri com o Cuiabá e não fez o pagamento. O Cuiabá foi à CNRD e conseguiu a condenação do Corinthians, que teve uma baita vantagem: pagamento em 6 anos sem juros, com parcelas a cada 3 meses. Primeira parcela foi paga com atraso, já a segunda venceu na sexta-feira e agora o Cuiabá cobra um transfer ban do Corinthians. Seria o terceiro do Timão, que já está proibido de registrar atletas por conta de uma dívida com o Santos Laguna, pelo Félix Torres, e também por conta de uma dívida de R$43 milhões com o Matias Rojas. A CNRD tem sido bem condescendente com o Corinthians, adiando ao máximo as punições e sempre tentando entregar um pouco mais de prazo para que o Corinthians resolva seus problemas. Até por isso, eu não cravaria que esse terceiro transfer ban sairá do papel. Também porque vale a lembrança de que o Corinthians só vai poder registrar atletas a partir de janeiro do ano que vem. Então mais um transfer ban agora ou menos um não faria tanta diferença. O que chama atenção é que a dívida é baixa, R$780 mil da parcela que venceu nessa sexta-feira. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, disse o seguinte, abre aspas: "O Corinthians comprou um jogador nosso em janeiro de 2024 e só pagou a entrada. A CNRD fez um plano de pagamento para ser quitado em 6 anos, sem juros, e o Corinthians não cumpre. Eles estão com mais de R$100 milhões em dívidas na FIFA." E o Cristiano Dresch completa: "No ano passado o Corinthians já se beneficiou desse calote e vai continuar na Série A e devendo? Isso precisa ser revisto urgentemente. O Corinthians não deveria estar na Série A nunca.
devendo e dando calote, fecha aspas. A pergunta que eu deixo para você: Corinthians merece ser rebaixado por conta de todos esses episódios de não pagamento? Cristiano Dresch está sendo exagerado? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Queria te contar quais os planos do presidente Osmar Stabile na busca por um novo patrocínio master e também por um novo name rights. A ideia do Corinthians é buscar receitas novas e para isso qualquer possibilidade no mercado está sendo bem avaliada. O Stabile tem conversas para um patrocínio master, além de name rights. A ideia dos sonhos do presidente alvinegro seria de encontrar uma empresa disposta a adquirir as duas propriedades. Vale a lembrança de que o Corinthians hoje tem acordo com a Hypera Pharma pelos name rights, 15 milhões de reais por ano e multa de 70 milhões para quebra desse contrato. O vínculo com o patrocínio master é com a Esportes da Sorte, que paga sempre 3 milhões de reais por ano, a multa é de 30 milhões de reais. Não se descarta a possibilidade de o Corinthians renovar contrato com a Esportes da Sorte em cifras e condições melhores. O Corinthians está muito incomodado com o patrocínio master desde que o Flamengo fechou com a Betano por 268 milhões de reais, uma diferença de 165 milhões de reais por ano a favor do Flamengo, e isso tem incomodado bastante. Aqui vem a parte exclusiva da informação. A ideia do presidente Osmar Stabile é promover uma licitação entre todos os interessados em adquirir name rights e também patrocínio master. E aí, essa licitação ou essa concorrência aconteceria com envelopes fechados, mais ou menos como fez o Flamengo recentemente quando da escolha pela Betano. As empresas apresentariam suas propostas no envelope fechado e aquela que oferecesse a melhor condição com garantias acabaria levando os name rights e também a possibilidade do patrocínio master. Só para completar, registrar que o Pedro Ramiro, jornalista muito bom que cobre o Corinthians, contou sobre a possibilidade de a BYD aparecer como patrocinadora do Corinthians, seja no estádio ou no peito da camisa alvinegra. Que eu consegui confirmar com uma pessoa do Corinthians é de que o Timão e a BYD têm um pequeno problema, ainda referente ao Campeonato Paulista. Estou atrás de mais detalhes para explicar e entender essa história antes de trazer todos os detalhes para vocês. Combinado? A última sobre o Timão. Vitória nesse sábado por 1-0 contra um time misto do Galo na Neoquímica Arena. O gol foi marcado por Maicon. Vitória super importante, especialmente depois da derrota acachapante por 3-1 contra o Santos na Vila Belmiro. Corinthians que agora se cobra para voltar a ser mais regular. O Maicon chegou a dizer em entrevista coletiva que é inaceitável que o Corinthians, com o seu atual elenco, não tenha conseguido emplacar 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians consiga quitar o estádio. Quando isso pode dar um fôlego nas dívidas do Corinthians? Danilo, cara, é assim, ó. São quase 700 milhões de reais de dívida com o estádio. E as parcelas que custam mais ou menos 100 milhões de reais por ano ao Corinthians, é óbvio que elas causam um enorme problema, porque você tem que pagar, é um dinheiro que você deixa de usar, por exemplo, no departamento de futebol, para pagamento de contas. Por exemplo, o que o Corinthians gasta com a Arena é o que o Corinthians precisaria para resolver praticamente todas as suas pendências com a FIFA e com a Corte Arbitral do Esporte. Qual que é a estratégia? É tentar conseguir um name rights maior do que o atual, que vale só 15 milhões de reais por ano, para tentar alavancar essa dívida no estádio. Eu estava conversando hoje cedo com uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stabile, para entender em que pé está aquela história da busca por um novo name rights e também por um novo patrocínio master. Existe uma chance real de a Esportes da Sorte continuar no patrocínio master, mas com cifras superiores. A atual patrocinadora já se colocou à disposição para cobrir eventuais propostas. Atualmente, a Esportes da Sorte paga 103 milhões de reais, tratava-se de um baita contrato, até que a Betano veio e fechou com o Flamengo por 268. Sobre os name rights, esse sim bastante defasado, 15 milhões de reais por ano, hoje o Corinthians sonha com 50, 60 milhões. O projeto que mais encanta ao presidente Osmar Stabile seria de vender os name rights e o patrocínio master por uma empresa só. Mas a Esportes da Sorte, que já é a patrocinadora master, não se mostrou capacitada para fazer o investimento em relação aos name rights. Então surgiu dentro do Corinthians a possibilidade de, diante de uma concorrência, criar uma prática feita recentemente pelo Flamengo em relação a Betano. Você pede aos interessados que mandem as propostas por envelope, e num dia só o Corinthians vai abrir os envelopes e
divulga a melhor proposta. É óbvio que a proposta vencedora ela precisa oferecer garantias ao Corinthians, mas esse é um projeto que está sendo desenhado lá pelo Osmar Stabile e companhia, tá bom? Boa noite, Nicolau. Dorival vai permanecer para o ano que vem, mesmo perdendo a Copa do Brasil? Não acredito não, Wesley. Ele precisa conseguir fazer com que o time jogue mais e seja campeão da Copa do Brasil. Se eventualmente cai, por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil, e eu não descarto a possibilidade dele ser mandado embora não, tá? E o fato de o Dorival estar afirmando que a questão política atrapalha dentro do campo tem incomodado bastante os dirigentes alvinegros. O que eu ouvi hoje de 2 dirigentes do Corinthians porque assim, só para vocês entenderem, né? Ontem, o Dorival e o Maicon afirmaram que a parte política tem prejudicado o time dentro de campo. E a resposta foi algo como, mas espera aí, não foram os jogadores e a comissão técnica que levaram faixas para dentro do campo apoiando o Augusto, se mostrando contrários a impeachment? Então eles criaram essa política dentro do futebol e agora eles estão reclamando desse processo? Enfim. Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians, você tem alguma boa? Boa. Deixa eu pensar aqui que temos do Corinthians de boa. A vitória foi super importante ontem, cara. Para dar uma quebrada na sequência. Achei que o Corinthians até fez um bom jogo. Primeira vez em muito tempo que o Corinthians conseguiu ter o trio Garro, Memphis e Yuri. E a expectativa é de que esse nível se mantenha, até porque a partir de 10 de dezembro tem semifinal de Copa do Brasil. Deixa eu começar com uma informação exclusiva. 2, vai. A primeira das informações. Um jogo do Corinthians no Sub-12, Campeonato Paulista Sub-12. Corinthians venceu um time chamado Guaramantiqueira por 5-1, jogo na casa do Mantiqueira, tá? Partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-12. O jogo foi parar na delegacia. Tudo porque o menino de 12 anos do Mantiqueira, chamado Felipe, já nos acréscimos do jogo, se sentou no meio do campo e começou a chorar. O árbitro falou: o que está acontecendo? Ele falou: aquela senhora lá me chamou de preto, de filha da puta, de sem família, me mandou tomar no cu, enfim. O árbitro acionou aquele momento. Eu vou até colocar na tela. Eu fiz uma postagem explicando todos os detalhes dessa história, postagem no Twitter. Amanhã a gente também traz mais detalhes no vídeo. Mas, cara, é uma coisa super séria. O time do povo, o Corinthians, que tem sua torcida repleta de negros. A história do Corinthians é feita por negros, e uma torcedora do Corinthians, detalhe, mãe de um jogador do time do Corinthians Sub-12, acabou sendo acusada de cometer crime de racismo contra o menino do adversário. E ela foi parar na delegacia, estou colocando aqui na tela para vocês, aí vamos ler junto, ó. Mãe de um jogador do Sub-12 do Corinthians foi detida acusada de crime de racismo contra um atleta do Mantiqueiro. O Timão venceu o adversário por 5-1 nesse domingo pelas quartas de final do Paulistão da categoria. Durante o jogo, o atacante Felipe Matos Menezes, do Mantiqueira, se sentou no campo e começou a chorar, afirmando ter sido chamado de preto, filha da puta, sem família e vai tomar no cu. Dirigentes dos 2 clubes acabaram numa delegacia de polícia, onde foi registrado boletim de ocorrência por causa do racismo. Abaixo o trecho da súmula que retrata uma parte do ocorrido. E aí o árbitro descreve a situação, informa que durante a parada técnica do segundo tempo, atletas da equipe do Mantiqueira retrataram maus tratos. E aqui, ó, informa que aos 50+4 de jogo foi ativado o protocolo antirracismo, devido ao atleta de número 80 da equipe mandante, senhor Felipe Matos Menezes, sentar-se no campo do jogo e aos prontos informar a equipe de arbitragem que a torcida identificada como visitante proferiu a seguinte saída. Enfim, tem todo esse episódio aí, tá? Então a gente começa com essa informação exclusiva e aí vamos agora sim para perguntas, dúvidas, sugestões e curiosidades. O que você quer saber na noite desse domingo? Nicola, qual o pior time, São Paulo ou Corinthians? Hoje o São Paulo é pior time que o Corinthians. Hoje o São Paulo apresenta um pior futebol do que o Corinthians, tá? O Corinthians ainda consegue em alguns jogos reagir. O São Paulo não tem conseguido, 7ª derrota nos últimos 8 jogos. Fala, rapaziada, então é isso, ficamos com aquele giro de notícias importantes do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente dele, a gente fala do Coringão. Então se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, se pode alguma deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações, pra você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Corinthians. Valeu, o Coringão. Um grande abraço, até o próximo vídeo, sempre mais, até o próximo vídeo, fui.